Existe jeito certo de errar? Olha que paradoxo. Quero saber, você permite que seu filho erre? Como você lida com o fracasso? É um assunto bem importante de a gente trabalhar. Eu acredito que um dos itens que a nossa cultura mais se equivoca aí para a gente viver sem culpa, né? Porque o erro faz totalmente parte do processo. O que as escolas fazem? Te dão uma nota baixa para você perceber que você errou, né? E muitas vezes a gente taxa, né, as crianças e a gente cobra das crianças. Peraí, se eu tô aprendendo, eu tenho que ter uma margem muito grande para poder errar, né? E o que a gente faz com esse erro é o processo, é o aprendizado, é a educação, entendem? A gente tá lendo aqui, ó, o foco define a sorte. Deixa rolando esse áudio, não precisa ficar me vendo, tá? Pra gente aprender mais um pouquinho. Eu sou a Liz Giacomelli, sou formada em Psicologia Positiva, em Programação Neurolinguística, em Educação Viva e Consciente, que eu vivo estudando sobre isso, e sou jornalista também. Trabalho com crianças há 22 anos, não é mais 20 anos, é 22 anos. E eu quero trazer um pouquinho de consciência aqui pra gente hoje, tá? Sobre isso. Vamos começar o nosso capítulo? Não estamos aproveitando plenamente cada instante, porque nossa percepção cria ilusões sem fim. Nós não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Nós somos. Confundimos os fatos com as nossas próprias percepções e julgamos o mundo segundo nossa visão da realidade. São nossas histórias dentro da história. Olha que maluquice, gente. Por que várias pessoas veem uma cena e cada uma dá uma versão sobre o que viu? Porque a gente vê de acordo com a nossa crença, o que nossos pais nos passaram, o que a gente viveu, o que a gente presenciou. Uma crítica, por exemplo, não deveria ser vista como nada além disso. Pode ser ferina, honesta, maldosa, construtiva, mas é apenas uma crítica, não uma definição da pessoa, nem mesmo uma síntese da verdade. Quando eu recebo um feedback negativo, gente, há muitos anos atrás, assim, eu ficava arrasada, né? Eu sofria com feedback negativo, né? Eu tenho uma empresa de recreação. E hoje, depois de muito me trabalhar no autoconhecimento, ela é simplesmente uma avaliação daquele momento, daquela pessoa que estava na festa dela, daquela situação, junto com a percepção, tem muita coisa envolvida. Então, assim, eu gosto muito de pegar feedback e analisar histórico e ver se eu consigo aproveitar alguma coisa para melhorar na próxima e só, sem culpa, sem sofrimento. Percebem a diferença, né? Quando a gente consegue se perceber da situação, acreditamos que a crítica pode definir e rotular uma pessoa, estabelecendo um limite ou uma condição de ser e de agir. Essa é outra questão que não pode ser confundida com a crítica. Vemos o mundo através dos véus da ilusão que nossos modelos mentais nos dão. Isso aqui é PNL pura, tá? Programação neurolinguística pura. Definimos interiormente o que é prosperidade, sucesso, realização, solução, problema, enfim, tudo que diz respeito à vida e passamos a agir de acordo com esses padrões internos, considerando-os verdades absolutas. Por exemplo, o que é sucesso para você? O que é sucesso para mim? Né? Para mim, sucesso hoje, na atual circunstância que eu estou, é ter liberdade para escolher, é ter condições de ter tempo para minha família, condições de ter tempo para o meu trabalho, a minha saúde, equilibrar todas as coisas. Para mim, sucesso é eu ter poder de escolha, é eu poder investir meu dinheiro aonde eu estudo e acho melhor. Isso para mim é sucesso. Lá atrás, era ter isso, era ter aquilo. Gente, eu consegui ter tudo o que eu sonhei. Tudo que eu sonhei eu já tenho. Eu posso comprar o que eu quiser, eu posso, sabe? Então, hoje, pra mim,
Sucesso seria isso. Ó, meu cachorro tá ali na porta querendo entrar. Socorro. Até que em algum momento vivemos nossas experiências que ampliam ou modificam aquela primeira perspectiva. Então podemos agir de forma mais livre. E é aí que se dá a aprendizagem. Aprender é levantar os véus ilusórios da realidade e vivenciar experiências que possibilitem novos referenciais. Em outras palavras, aprender a ampliar a consciência. Outra confusão que deve ser evitada é entre estudo e aprendizagem. Estudar é se dedicar ao entendimento ou à memorização de determinado tema. Aprender é internalizar o conhecimento, transformando-o em um comportamento. Nem sempre se consegue aprender estudando, assim como estudar não é o único caminho para aprender. Claro que não, né? A gente aprende com as experiências, a gente aprende com as pessoas à nossa volta, a gente aprende com a vida, a gente aprende o que a gente absorve, né? Como a gente encara. Na escola, passamos anos estudando, mas quanto realmente aprendemos? Vivemos em um emaranhado em que conceitos e preconceitos norteiam a maioria de nossas decisões, sem que tenhamos testado a vida na prática. É dessa forma que definimos que algo não é possível, que não vai funcionar, que não está ao nosso alcance ou vice-versa, apenas pela suposição sem experimentação. No papel, tudo vale. No papel, tudo pode. E no campo de batalha? E na vida real? Conseguimos aplicar? Conseguimos filtrar? Conseguimos colocar em prática? Sofremos de um medo visceral do fracasso. Uma vez eu dei uma palestra sobre isso na faculdade de administração e um dos itens que me perguntaram, né, era sobre empreendedorismo. Eu sou empreendedora desde os 6 anos de idade, quando eu fiz a minha primeira banquinha de venda de brinquedos. Como que eu lidava com o fracasso? E eu não considero nada um fracasso. Nunca considerei um fracasso. Considerei algo que não funcionou naquele momento e agora eu vou tentar de outro jeito e tá tudo bem. Percebam? Sofremos de um medo visceral do fracasso, temos receio de nos expor ao ridículo, de falhar, de errar, enfim, de tudo que possa ser considerado um fracasso. Porque o que tememos tanto, gente? Esse é um dos padrões aprendidos na infância e reforçados ao longo da vida, um espesso véu de ilusão que nos reprime de tentar pelo medo de errar. Seu filho erra, como é que você lida? Seu filho cai, como é que você lida? Seu filho tira uma nota baixa, como é que você lida? Seu filho fez algo que não atendeu a sua expectativa, como é que você lida? É dessa forma que ele vai lidar no futuro. Por isso que temos que nos trabalhar. Ai, como que eu educo meu filho? Se eduque, tá? Uma questão que merece nossa consideração para rever esse padrão é a gente se perguntar se a gente acerta 100% de tudo. Se a resposta é não, então não há sentido em não se arriscar naquilo que a gente sonha, que a gente busca, porque mesmo sem risco, ainda assim vamos errar em algumas escolhas e ações. Vamos refletir. Se vamos errar mesmo fazendo o que a gente não gosta, dentro de obrigações que a gente não se satisfaz, e em rotinas aborrecidas, restritas, então por que não fazemos o que a gente gosta? Nossa existência é uma curta passagem de tempo. Não importa quantos anos a gente vive. Sendo assim, não podemos desperdiçar tempo precioso limitando a nossa prática. Ganhar ou perder, errar ou acertar, tudo isso é apenas uma ilusão, situações transitórias. Vivemos tudo isso só para aprender mais sobre a gente. O que queremos, o que a gente é, nada é para ter, nada é para guardar, perder, tudo é apenas para aprender. Entretanto, vivemos a ilusão da posse e até guerreamos por ela. Vivemos a ilusão do acúmulo, já sabendo que não poderemos carregar nada para além da nossa existência. Confundimos ter com viver e passamos boa parte da nossa vida em busca incessante por obter mais e mais.
obter uma casa, depois uma casa melhor, depois uma casa maior, depois um carro mais confortável, mais roupas, mais sapatos, mais livros, mais diplomas. É tanta busca fora, tantas aspirações ilusórias, que nos esquecemos de olhar para nós mesmos e nos perguntar o que realmente importa. Deixamos de perceber que não há objeto que possa substituir a sensação e o sentimento de verdadeira vida. Esse talvez seja o maior e mais significativo desafio. Para ganharmos foco, o ajuste precisa dos valores, das prioridades. É preciso a gente ter em mente que o tempo passa. E como passa? Mais rápido do que a gente gostaria, mais lentamente do que sabemos, mais intensamente do que a gente é capaz de sentir. E nem mesmo é apropriado dizer que o tempo passa, sendo ele uma das dimensões que compõem a nossa vida real. O tempo não passa, nós que passamos por ele. Dizer que o tempo passa seria equivalente a dizer que ao entrarmos e sairmos de uma sala, ela passou por nós. Olha que crença, gente, que crença, olha isso. Estamos habituados a compreender o mundo por meio da tridimensionalidade, que é a altura, a largura e a profundidade. O tempo representa a quarta dimensão, porém a gente não entende ele assim. Ele nos parece abstrato e ao mesmo tempo tangível. É um paradoxo, algo que não conseguimos abarcar com a nossa mente e nem conseguimos definir. Contudo, isso só ocorre porque não compreendemos a natureza do tempo. A gente fala sobre o tempo, gente? Não, a gente vive falando que a gente não tem tempo. A gente tem o tempo. O que a gente está fazendo com ele? Como uma das dimensões, o tempo é em si uma redução da grandeza. Como a existência é finita e regida pelas leis de sua transição, não pode abarcar o que é infinito e eterno. Então somos levados a existir dentro de uma realidade temporal para podermos lidar e aprender com nossos desafios. Para tornar isso mais acessível, vamos usar o exemplo da tridimensionalidade novamente. Olha só, nossa consciência ainda não tem condições de lidar com algo tão fluido e impalpável como o mundo que a ciência chama de quântico. Esse mundo atômico, rápido, em total e perene movimento, sem nenhuma barreira ou fronteira, apenas um grande oceano sem fim, é intangível demais para nós. Assim, a consciência, que é a forma pela qual experimentamos a realidade, a percebe pelas dimensões e torna-a acessível quando lhe dá forma, compõe altura, determinada altura, estabelece distância e também organiza o tempo. Tudo que emana da consciência muda, pois ela é pura mudança. Por isso, o que era enorme na infância nos parece pequeno hoje. O que era longe fica perto e o que demorava passa rápido. A elasticidade da realidade é proporcional e equivalente à própria elasticidade da consciência. Sendo assim, olha aqui, eu sei que é difícil às vezes, tá, gente? Mas para a gente expandir a consciência, a gente precisa focar. Olha só o que ela fala aqui. Todas as dimensões em que estamos inseridos são fruto de nossos paradigmas, de nossa forma peculiar de ver a realidade. Em outras palavras, podemos dizer que a realidade é a materialização do estado em que a nossa consciência se encontra. Vocês já viram uma pessoa que tem tudo na vida, talvez tudo que você gostaria de ter, e você fala assim, meu Deus, se eu tivesse tudo isso que essa pessoa tem, meu Deus, eu seria a pessoa mais feliz do planeta? Mas essa pessoa não percebe dessa forma, ela não tem consciência. Eu sempre gosto de falar isso para minha filha, assim, né? Porque, assim, nem todo mundo tem isso que a gente tem, ou pode viver isso que a gente vive, as realidades são diferentes. Só que falar não traz a experiência, a gente precisa viver essa realidade. Então, se a gente quer que os nossos filhos, ou a gente mesmo, tenha acesso a outras realidades, a gente precisa ir atrás dessas realidades. Como? Viajando, assistindo algum documentário,
percebendo. Às vezes, assistindo algum documentário, a gente vai ter uma visão daquela pessoa que fez o documentário, que é diferente da visão de você estar lá naquela realidade. É completamente diferente, tá? E o tempo é uma dessas condicionantes que compõe o grande mosaico da realidade que a gente vive. Ele é uma das dimensões que a nossa consciência utiliza para navegar por uma realidade mais vasta. Isso significa que cada indivíduo viverá o tempo de forma diferente. 24 horas não são simplesmente 24 horas. Tudo é relativo quando demanda de algo que não é absoluto. Se tudo está em plena transformação, em virtude de ser fruto de nossa própria consciência, não seria o caso de fluirmos mais fácil e de maneira mais leve? Imagine que todo esse vasto campo seja, na verdade, uma enorme e imensurável ponte. Tudo é ponte. Não construa casa na ponte. Ponte é para passar, para ir de um lugar ao outro, para fazer a travessia de algo que era para algo que será. Pontes não são territórios para fincar raízes. Gastamos nosso tempo construindo castelos de areia e nem percebemos porque não entendemos que o mar da totalidade ainda vai varrer toda. E qualquer construção que fizermos, seja ela material, emocional, social ou temporal, tudo será varrido pelas ondas rítmicas da renovação perene. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. O tempo é apenas uma das dimensões pelas quais estamos passando. A forma de melhor atravessá-lo é ter pouca bagagem. Não carregue muita coisa. Deixe metade das lembranças para trás. Abra mão dos ressentimentos pesados. Despoje-se das expectativas grandes demais. Liberte-se das necessidades de status. Deixe de comprar souvenirs para mostrar onde esteve. Simplifique a sua vida. Viaje leve. Assim, você perceberá melhor a paisagem, desfrutará mais do entretenimento da viagem. Afinal, eu chego a arrepiar. Afinal, a jornada é mais importante que o destino, pois ela o define. Quantas vezes nos prometemos mudanças desejadas, necessárias, positivas e as adiamos? Pensamos na possibilidade de um dia alcançar tal destino, mas nos esquecemos de colocá-los em prática na jornada. Qual a razão de tanta demora? Se já sabemos do que precisamos, desejamos, o que pretendemos e reconhecemos o seu benefício, por que não fazemos imediatamente? Por vezes, até levamos anos na busca da realização de um propósito claro e bem definido. O verdadeiro foco vai muito além disso. Compreenderemos nosso processo de existência, a mudança, fazemos uma investigação sincera, profunda, a respeito da gente. O ponto de superação de uma resistência é a aprendizagem, a qual só se dá em termos de autoconhecimento. Aprender não é saber coisas, é saber sobre a gente. Todo conhecimento é autoconhecimento, pois nos aproxima da experiência de quem somos e de como agimos e nos transforma pela simples revelação desses conteúdos. O ajuste perfeito do foco é a autoobservação. Se o conhecimento não nos transforma, então é apenas um acúmulo de dados, não tem impacto educativo em nossa vida e assim seguimos limitados aos mesmos processos, métodos e hábitos. Como dizem os taoístas, saber e não fazer é ainda não saber. O que não compreendemos ao adiar as mudanças desejadas é que estamos de fato adiando a vida que almejamos ter. Você está adiando aí os seus projetos, os seus sonhos, a sua forma de viver, só quando você tiver, só quando você fazer, só quando eu... Olha, propomos-nos a mudar na próxima segunda-feira, ou no mês que vem, ou quando essa fase passar, porém, esse exato instante é o tempo que tudo já está acontecendo. Se não foi do jeito que sonhamos, será então de outro. Talvez seja por isso que algumas pessoas consideram a vida um pesadelo. Para promover a mudança que almejamos, precisaremos, portanto, investigar nossos bloqueios e mecanismos internos. Essa tarefa não é fácil, nem poderá ser realizada sozinha. Teremos de contar com o feedback de outras pessoas. Você pergunta para outras pessoas sobre você? Sobre as suas atitudes, sobre os seus comportamentos, pessoas que você admira, pessoas talvez mais evoluídas que você. Pergunte. Olha,
vai te trazer alguns aprendizados. Achamos que conseguimos lidar com tudo por conta própria, mas se quisermos arrumar o cabelo, fazer a barba ou a maquiagem, enfim, mexer em nossa aparência, precisaremos de um espelho. Ao lidar com a aparência de nossas personagens na vida, precisaremos do outro como um espelho para enxergar a gente. Tá acabando, tá, gente? Hoje tá bem longo, né? Mas deixa ouvindo no carro aí e curte esse aprendizado, vale muito. Para superar uma resistência à mudança, devemos pedir e abrir os feedbacks. Porém, isso não é suficiente. Temos de exercitar a real intenção de aprender e rever conceitos. Esse processo vai exigir que a gente duvide das nossas certezas e nos coloquemos em posição de aprender. Pense o seguinte: se o que você sabe não lhe permite mudar o que deseja, é porque o que você sabe não é suficiente para atingir os seus propósitos. Abra mão de seu saber e comece a se perguntar sobre o que você ainda não sabe. Gente, eu sempre estou estudando alguma coisa que eu não sei e isso me nutre muito, muito mesmo. Quando eu paro de querer aprender algo novo, que eu gosto, que eu tenho interesse, é como se a vida se estagnasse, assim. É como se não fizesse sentido para mim acordar. Eu preciso aprender algo novo. E a gente tira isso das crianças muitas vezes na educação tradicional. Tem uma apostila pronta de tudo que a gente precisa aprender. Eu quero aprender o que está ali mesmo? Será que aquilo realmente importa? Será que aquilo realmente vai me trazer um conhecimento prático? Eu consigo colocar em prática na minha vida? Porque a vida já é muito ampla, tem muita coisa para a gente aprender. Pensa só o nosso corpo humano, por exemplo, a nossa forma de funcionar fisicamente e emocionalmente. É muita coisa, né? Se a gente aprender só sobre a gente, já é muita coisa. E aí a gente já, de cara, coloca as crianças para aprender sobre todos os animais do planeta, todas as culturas do planeta. Nem sabe sobre a própria cultura, tá aprendendo da cultura dos outros. Tem muita coisa que não faz sentido para mim. E eu gosto de trazer isso porque, por mais que eu esteja inserida na educação tradicional, né, a gente, como mães, a gente pode trazer esse olhar para o nosso filho, esse olhar diferente, esses questionamentos, fazer as perguntas certas, o que a criança pode absorver na escola, o que ela pode deixar para lá, né? O que faz parte do sistema, mas não precisa fazer parte da nossa vida, né? A gente pode criar o nosso submundo diferente do mundo, assim, que a gente não concorda tanto assim. Espero que tenha feito efeito aí, tenha feito sentido para você e obrigada por estar aqui. Se você quiser fazer alguma pergunta, se você estiver precisando aí de um apoio, né? Eu tenho os atendimentos individuais que são bem bacanas. A gente consegue ressignificar muita coisa, a gente consegue trabalhar bastante coisa dentro aí da nossa maternidade, tá bom? E quase sempre tá dentro da gente, ou sempre tá dentro da gente a resposta. Eu só ajudo a encontrar essa resposta, tá? Só isso, tá bom? Beijo e até o nosso próximo Manhã Sem Roteiro. Hoje a gente ficou um tempão aqui. Beijo, tchau.